Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo. A Atualidade está chegando aí na sua casa ou onde quer que você esteja neste estado do Rio Grande do Sul, com uma bancada de formadores de opinião e as notícias que marcaram o final de semana, que marcaram este início de semana. E hoje, em especial, este programa começa com uma novidade. Começa com um parceiro novo, um formador de opinião novo, aqui na bancada. Mas alguém já conhecido de todas as senhoras e os senhores que ouvem a nossa Rádio Pampa, que ouvem outras emissoras, outros programas de televisão, que é o Paulo Rebelato. Rebelato. Fica mais fácil, né? Rebelato. Rebê para os íntimos. Rebê só para os íntimos. Rebelato, obrigada. Seja bem-vindo ao nosso convívio. Obrigado. Né? Seja bem-vindo a este programa. Que tu tenhas uma trajetória boa e feliz aqui conosco, né, Mário? Teu amigo Rebelato, né? Com certeza, com certeza. Por que tu já tá rindo? Não, Mário, ele tá feliz. Tá feliz? É com a chegada do Rebelato. Eu me lembrei do Lula. Por que tu te lembraste do Daí Lula? tá rindo, não tá chorando? Porque ele é um prófugo da cultura. Ah, é? O Lula, por que, É um Mário? prófugo da cultura. Por que ele é prófugo da cultura? Porque ele é um fugitivo. Eu vi na revista Veja hoje que ele não lê porque ele sente soldo, ele prefere assistir televisão. Um apedeuta. É uma total apedeuta. Quanto mais apedeuta. Estabelecida Mas nenhuma relação comigo. Nada. Ah, tá. Será que a gente, Pelo contrário, que a gente achou né? parecido com o Lula? O Mário já começou o programa fazendo campanha. Qual é o diretório que tu tá vindo? Mário, tu tá marcado. Quer dizer que prófugo é campanha? Não, já tá fazendo campanha. Já tá fazendo campanha. ele falou do Lula A ideia é não falar de Lula. Já começa o programa falando Marne de Lula. Barcelos, deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabe que em todos os veículos está assim, o Marne é um petista. E aí disseram, estava escrito assim, Paulo Rebelato, graças a Deus, alguém para fazer a diferença naquela bancada, só de contra PT, não sei o quê. Eu espero que tu faça diferença em muitas coisas. Bom, eu primeiro quero dizer que mais que prazer, Magda Beatriz, Carla Krieger, meu querido Marne Barcelos, o homem que eu deveria ter sido e não fui. Não fui, não consegui ser, jamais serei. Que eu já tô rindo. E o grande Gustavo Vitorino também, a tua um câmera homem é aquela, só para tu saber. que eu gostaria de ter sido e não pude ser. Eu quero agradecer porque mais que prazer é um orgasmo de alma. É um enorme prazer. Isso começou na primeira fala. Eu estou muito feliz, não é? Espero não defraudá-los nem decepcioná-los. Eu acho que é importante que cada vez mais um limpador de chaminés, né? sempre fui, desde ele acompanha, teu sabe fã, tudo, querido. Exatamente, fã da meu fã Magda desde que tu era pequeno, desde né? os tempos dos tempos do Clóvis Duarte, né? Então, assim, eu acho que um decifrador de enigmas, um limpador de chaminés, que é como Freud chamava aos psicanalistas, sempre deve ou deva ser convocado. Com isso, eu estou aqui psicopateando. Estou dizendo que a escolha de um psicanalista, porque tem psicanalista e psicanália. Eu espero fazer psicanálise e não psicanalice com LH. Tá? Então, assim, o mundo é um teatro em pânico num circo pegando fogo. Quem diz isso, Marne Barcelos sabe, senhor William Shakespeare. Posso dar uma do Shakespeare? Não, agora nós temos um de um lado e o outro do outro. É aquele com Nietzsche e esse aqui. Não, Gustavo Vitorino. Não, eu não falei de Protágoras Eu ainda. quero o Chicão. Cadê o Chicão? Cadê o Chicão pra xingar esses dois? Cadê o Chicão pra xingar O os mundo é um dois? teatro em pânico num circo pegando fogo. Então, Concorda? Fala, O medo é a melhor segurança. William Shakespeare em Hamlet. Exatamente. E mais, só concluo. Eu vou fechar o pano do primeiro ato. Agora, Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Muito bem. Agora, como se for há pouco, José de Ortega y Gasset. Grande espanhol. Yo soy yo e mis circunstâncias. Isso aí. Eu acho que é importante um limpador de chaminés, um psicanalista, também psiquiatra que eu sou, para analisar isto que é a brasilidade. Ser brasileiro já é uma doença. Mas que barco. Não sei se é brasinose, brasilite ou brasifrenia, mas eu já me sinto brasifrênico.
Tu é meio brasileiro. Isso aí são coisas que nós vamos discutir ao longo do tempo. Eu só gostaria de dizer que o nosso Rebelato, que eu conversei dezenas, centenas de vezes com o Rebelato, ele tem, como morou muitos anos em Buenos Aires, Espanha, etc., ele já tem algumas palavras que se usa mais no espanhol que no português, como defraudar. Defraudar é uma palavra que se usa mais no espanhol. É verdade. Os nossos telespectadores estão desejando aqui que tu sejas bem-vindo ao nosso convívio. E também estão perguntando sobre a Jéssica e o Chicão. Eles continuam no programa. Sempre acontece isso. Quando entra alguém, as pessoas ficam Eu estava esperando ele fazer um ponto aqui para eu poder explicar. A Jéssica já estava programado, tirou 3 dias de férias. Fez um final de semana um pouco mais longo. A Jéssica, quarta-feira, estará conosco e sentará entre Gustavo Vitorino e Paulo Rebelato. E o Chicão, você sabe que ele estava doente, foi fazer uns exames, os exames demoraram um pouco mais, passaram um pouco do tempo, do horário, ficou muito em cima do tempo, do horário para ele ver o programa, então ele está lá fazendo os seus exames tranquilamente, vendo se está tudo bem, se continua tudo bem, mas amanhã ele estará conosco. Então, ninguém saiu do programa para a entrada do Rebelato. Não precise mandar faquinhas e defenestrá-lo, porque ele não tirou o lugar de ninguém. Ele soma à nossa equipe. Tampouco ninguém se ausentou por eu estar aqui presente. Sim, não é nada pessoal. Nada pessoal. Pelo menos eu perguntei, Claro. Eles disseram que não era. Claro. E eu parto do princípio. Não, esse- Nossa, mas o psiquiatra é tu. Quem analisa tudo isso és tu, né? Revelado. Claro, imagine esse Mas- Ateneu, né? Um Ateneu, é o Ateneu pampiano, né? Tão qualificado. Né? Ateneu, o Marni me ajudará, vem de Palas Atena, né? Palas Atena, o Ateneu foi o primeiro templo que reunia quem? A deusa Sábios, Atena. A deusa Atena. Atena. Palas Atena. Isso. O primeiro templo de eméritos sábios, poetas e literatos. Bem-vindo ao nosso templo, bem-vindo ao nosso templo. Mas numa segunda-feira, pós um final de semana com 27 assassinatos. Impressionante. O final de semana mais violento, praticamente, dos últimos 10 meses. Mas, ao mesmo tempo, diz que a coisa melhorou, que estão roubando menos, que estão não sei o quê, que isso é guerra de tráfico, que deixa assim, que eles estão eliminando uns aos outros. O que tu acha, Vitorino? Qual é a tua opinião sobre isso? Prosopopeia flácida para eliminar bovinos. bom. Pô, sabe, secretário, vamos combinar uma coisa? 1/3 dos crimes hoje não chegam às delegacias, somente aqueles de maior violência. Quando existe o fator risco ou fator agressividade, eles chegam à delegacia e chegam ao registro. Senão as pessoas não fazem registro. Grande parte dos furtos e até roubos, as pessoas não registram porque sabem que não vai a lugar nenhum. Então vamos deixar bem claro, esses dados estatísticos, a princípio, têm um componente, digamos assim, muito mais político, muito mais de opinião pública, de public relations, do que propriamente se tratar disso como um dado absoluto. Vamos avançar. O que cresceu muito, que vai doer no bolso de todo mundo, que é o roubo de carros. Não é mais o furto. Os carros modernos não se conseguem furtar. Os carros modernos são codificados, chaves codificadas, sistemas são codificados. Quando você força, o carro trava todo, você não rouba mesmo. Você consegue furtar, que é com um revólver, você tirar a pessoa de dentro do carro num sinal, ou a pessoa está chegando em casa, você tira a pessoa de dentro do carro e segue com o carro. Bom, esse número aumentou. E no que isso vai refletir no seu dia a dia? O aumento de seguro. Porque o coeficiente de seguro, que se chama a taxa de evasão, que é o que você paga, essa taxa tende a aumentar sempre que aumentam os dados estatísticos de roubo de carro, de furto de carro. E isso aumentando vai parar na taxa de seguro. Então, quem tiver que renovar o seguro a partir de março ou abril, no caso esse amigo que vos fala, já estou preparando o bolso porque vem facada aí. A senhora também, né? Eu também. Então, vem um bico aí. De resto, essa coisa dos homicídios, essa coisa o latrocínio. dos arrombamentos... O latrocínio, que diminuiu 20%, que é o roubo o lato seguido de morte. Seguido de morte, mas os homicídios aumentaram. E eles alegam que é guerra de facções, coisa e tal.
Não sei, eu não gostaria de tirar uma conclusão tão simplista de um dado como mas esse. Porque é um dado que tem muitas variáveis. Sabe? É um dado que tem muitas variáveis. São queimadas. São muitos componentes a se analisar. Há um toque de crueldade, né? Com certeza, um toque de crueldade que está na nossa cara. Agora, o que acontece? Não adianta também dizer que é só a guerra de facção, que só morre o bandido ou de uma facção ou de outra facção. A gente percebe que dentro das nossas amizades, dentro do nosso núcleo familiar, muitas pessoas já se depararam com algum tipo de crime, já foram vítimas de algum tipo de crime. Eu estava conversando com uma amiga agora nesse final de semana e ela disse que ela mora na Álvaro Alvim. Sim. E ela chegando dentro de casa com a filha dela, ela colocou o carro na garagem, pegou o elevador, subiu no elevador, estava colocando a chave na porta e começou a escutar um monte de tiro. E a filha, o que é isso, mãe dela? Fez aquela brincadeira do a vida é bela. Ai, soldado isso, soldado aquilo, vamos dormir, E a menina não notou nada. E ela ligou para o porteiro. E o porteiro disse assim, isso que a senhora não viu, que tem 4 estendidos aqui no chão. Os 4 estendidos eram realmente de uma outra facção. Mas, ao mesmo tempo, vários outros relatos de roubo de carro. Não só entrando dentro de casa ou pegando o carro na rua, mas os bandidos, eles estão fechando os carros. Não basta estar estacionando o carro. Se o senhor ou a senhora está em movimento, o senhor ou a senhora também tem a possibilidade de sofrer um assalto, porque eles estão fechando os carros. Então, o que a gente vê? Que os bandidos, eles perderam o medo de tudo. E que as técnicas são inúmeras. Eu não sei, os armamentos, então... Não, eles têm a convicção que nós estamos desarmados, né? Porque a hipocrisia de Brasília... mais bem armados que a polícia? A gente fala, porque os Estados Unidos, porque você que entrou na escola matou 15, coisa e tal. Né? Os americanos, qualquer um vai numa loja da esquina, apresenta documento de identidade, comprovante de residência, compra uma arma. Pode comprar um rifle de repetição. Basta se identificar. Aí você vai ver o índice de homicídios por arma de fogo nos Estados Unidos. É 12 vezes inferior no Brasil, onde é proibido o comércio de armamento. Aí alguém vai dizer, mas se liberar... Não, eu não estou pedindo para liberar o armamento. Eu estou querendo dar direito ao cidadão de bem, ao chefe de família, ter uma arma dentro de casa para defender a sua família. Eu tenho um amigo que disse para mim, Gustavo, eu vi roubarem meu carro. Ele mora na Vila Ipiranga. Disparou o alarme. Ele foi na janela e viu 2 pessoas arrombando o carro dele. Ele gritou. Viu um amigo? O rapaz puxou a arma, olhou para ele e fez assim. Ele disse, eu vou descer para tomar um tiro. Claro que não. Exatamente. Deixa só a Carla concluir, tu não concluiu. Lembra aquela história do rapaz do Lindóia que eu contei aqui, que deu 2 tiros pro chão para assustar 2 marginais que estavam arrombando um carro? A polícia foi lá, bateu na casa dele, o rapaz está processado por porte de arma. Agora, Vitorino, eu não sei a tua análise com relação a isso, mas hoje eu vejo mais policiais nas ruas do que há um ano atrás. Há um ano atrás eu não via nenhum policial na rua. Bom, será que é a Força Nacional? Será que não é? O que a gente percebe é que existe uma vontade do governo do Estado de resolver esse problema que não será resolvido de uma hora para outra. Isso é certo. Agora, a gente vê compra de veículos, aí se compra o veículo, as pessoas reclamam porque é um Corolla e não é um sei lá o quê. As pessoas estão sempre reclamando. Então, eu acho que existe um planejamento. A Força Nacional está aí para ajudar, mas também tem a questão da Força Nacional que o próprio comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, diz que tem muita preocupação com a Força Nacional nos estados. Por quê? Porque os estados chamam, Marne, a Força Nacional e não se estruturam. Todo o planejamento da segurança é do Estado. Então, quando eles têm a Força Nacional, eles se deitam nas cordas e não fazem o planejamento. É para ser temporário, mas eles não devolvem. Constitucionalmente, ela é temporária. É para fatores circunstanciais ou eventos pontuais que obedeçam. Está lá no texto da Constituição. Você não pode pegar a Força Nacional, deixa aqui. Exatamente isso. E ele diz que, inclusive, pode ter infiltração de criminosos nas forças nacionais, elas sendo usadas da forma que estão sendo usadas, né? Que os estados, eles não estão se estruturando e elas vão ficando, e que isso propicia também pela indicação política e tudo mais, sendo aliciadas. Se me permites, eu criei há algo de 10 anos a LER psíquica. Todo mundo sabe o que é a LER dos pulsos, a LER ortopédica.
E eu inventei a LER, lesão de espanto repetitivo, psicológica. De espanto em espanto, vamos vivendo ou morrendo. Eu inventei também a morrência. Nós já não temos no Brasil vivências, nós temos morrências. Como assim dizer, Vitorino, vivência de morte? Para que não dizer morrência? Para que o eufemismo viver a morte? Morrer é uma forma de morrer. Agora, sabe que quando tu disse assim, morrência... Morrência, tá? são morrências. Morrência é que, na verdade, também pode ter a leitura de que as pessoas hoje não estão mais vivendo. Elas estão com medo de morrer. Da vez primeira que me assassinaram, levaram o jeito de sorrir que eu tinha. Das outras vezes que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Sim. Mário Quintana. Noite sombria, rua deserta. Um bandido, um revólver e eu. A bolsa ou a vida? Examinei minha bolsa, examinei minha vida. Escolha. Dá no mesmo. Ambas estão vazias. Isso aí. Manuel Bandeira, o vazio das vidas. O vazio das As vidas. Mortes do Mário Quintana. É verdade. Marne Barcelos. E a LER psíquica, lesão de espanto repetitivo. LER psíquica. Mas eu quero agradecer o meu amigo Rebelato, o Rebelato que me deu quase que um opúsculo aqui, né? Quase que Aí vocês dois, com esses palavreados, eu vou ter que trazer uma massa pra bancada. Capricho é o capricho também. Ele intelectual y el arte de vivir. La impresión está en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Que rico. Sim, o intelectual e a arte de viver, é claro, todo mundo sabe o que é. Muito obrigado ao Rebelato. Isso é um livro que, em espanhol, aliás, eu só leio em espanhol ultimamente. Né? Tá, e falando sobre o livro Arte de Viver, falando sobre a arte de viver, porque é uma arte viver aqui. É uma arte, aproveitei, eu já falei no título justamente para dar sequência a isso tudo. Arte dramática. Todos os dias, quando eu saio pela manhã, eu lembro-me do Abraham Lincoln, que dizia: somente por hoje serei feliz. Porque eu não sei se eu vou voltar no final do dia. Sabe, então é arte de morrer. Somente por hoje. Nós estamos já, creio, então, Magda Beatriz, me permite, já numa gangorra entre aprender a arte de viver e também a arte de morrer. Será que nós estamos chegando a isso? Uma certa tanatofilia. Porque nós temos de aprender a morrer, quem sabe com menos dor, menos crueldade e sofrimento. Isso sim. São os recaudos, outra palavra meio, recaudos, algo hispânica, são os cuidados que nós temos. Latina. Essa paranoia, eu já não saio à noite, confesso. Não saio após 21 horas, a menos que seja muito quase necessário. Sai. Nós, por exemplo, que saímos daqui à noite, a gente já vê que o movimento da rua é mais ou menos... Não, eu gostaria de concluir, porque sobre esse assunto, né? Eu fui repórter, já contei diversas vezes, eu fui repórter policial muitos anos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acompanhei casos escabrosos, vi estupros, vi o sim. resultado do estupro. O cidadão estuprar uma filha de 2 anos de idade, né? Na frente do delegado, meu amigo, ele olhou para mim, o delegado, disse assim: eu sei que você está querendo dar uma porrada na cara desse vagabundo, né? E a mulher chorando: doutor, não prenda o meu marido, ele não vai fazer mais isso. São coisas horríveis que a gente vê no decorrer da vida. Amigo assassinado, um oficial da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, foi assassinado, levou 3 tiros de 7,65, uma série de coisas que eu vi na minha vida. Então, todos os dias eu repito essa frase: somente por hoje serei feliz. E eu não digo isso de brincadeira, eu falo porque eu sinto isso. Então, quando eu saio para a rua, eu digo assim: seja o que Deus quiser, eu não sei o que vai acontecer, então eu estou vivendo hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Então, o povo brasileiro vive essa verdadeira síndrome, essa coisa fantástica que é o porvir, o que virá amanhã, o que teremos amanhã. Eu, por enquanto, sei que a minha cadeira está baixando, por enquanto. É a cadeira do Chicão. Aqui tem um problema, quando as pessoas estão falando demais, eu aperto o botãozinho, elas vão subindo. Elas vão baixando. Só uma coisa rapidinha, nas minhas divagações, eu inventei o Conclui. Fecha aí. Concluíste, Marne? Concluí. Divagações. O meu ofício aqui é também divagar, não é divã, devagar no divã.
O Freud diz que um ser humano precisa E ele que inventou de três o divã. coisas da Ele que vida. inventou o divã. Exatamente. Dr. Freud. Na verdade, quem inventou o divã foi uma paciente dele, chamada Elisabeth von R., que ele apelidou assim. Foi a primeira da histeria, com sintoma da histeria. Claro, Charcot. Com Charcot. Dr. Charcot passa Dr. Charcot foi mestre e professor dele. É verdade. Mas o Freud diz que um ser humano precisa, fundamentalmente, de três coisas para o mínimo de bem-estar na vida: segurança, reconhecimento e aventura. Isto é, novas experiências e desafio de vida. Segurança é a primeira citação do Freud. O Camus, no Estrangeiro, diz que só há 3 absurdos na vida: o sofrimento e morte dos justos, crianças e velhos, os justos, a separação dos que se amam, dos amantes, e a morte. Então, assim, dos 3 absurdos do senhor Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura em 1952, por aí, porque ele morre em 55, num acidente de automóvel, não foi, Marne? Parece. Ele cita a separação dos que se amam. Quando o Marne diz que tem medo de não voltar para casa, como eu, como todos nós, a gente está ameaçado de nos separarmos dos nossos amores, de quem nós amamos. Segundo, o sofrimento e morte dos justos. Nós somos justos e não é justo que nós sejamos assassinados num balaço covarde. E o terceiro absurdo do senhor Albert Camus é a morte. Não é justo que morramos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos recebendo algumas manifestações, obviamente, dando as boas-vindas e felicitando o programa pela presença do Rebelato, como a do senhor Dilon Camilo. Parabéns pela participação do doutor Rebelato no programa. TRF4 furou a fila e passou o processo de Lula na frente de outros 7. Respeitáveis senhores respeitáveis senhores terão a responsabilidade de julgar dia 24 um processo sem provas contra Lula. Se não for um julgamento político, Lula sairá livre nos braços do povo. Dilon Camilo de Canoas. Seu Dilon tá lido aqui e tal, mas não sei. O senhor Dilon Camilo, pelo jeito, é especialista, é advogado, pelo jeito leu o processo, né? Viu tudo, leu o processo e sabe. Olha, seu Dilon, tomara que o senhor acerte, porque o seu saber jurídico realmente impressionou. Não tem provas nenhuma, né? São 14 testemunhos, repasses de verba, acordos, interceptações telefônicas. Nada disso é prova, né? Então, me parece que o senhor realmente conhece bem o processo. Parabéns, eu gostaria que o senhor, inclusive, nos passasse mais informações para a gente saber desse processo, porque a gente sabe pouco. O que a gente sabe é que ele foi condenado por um juiz de direito com mais de 20 anos de carreira, teve a fundamentação de quase 40 laudas na decisão do juiz Sérgio Moro, mas pelo jeito o senhor conhece mais que o juiz Sérgio Moro, então eu fico na expectativa. Até porque não teria chegado onde está se não tivesse fundamento e provas. Não, porque essa coisa de que não existe prova, é aquela tecla do... A tecla... Te atropelei, Mário, desculpa. Não, é que eu queria um assunto mais ameno. Então Vai, deixa ela falar sobre isso. Um pouquinho, porque... Mas deixa eu dar meu pitaco. Tá, deixa só a Carla falar, depois tu fala. O julgamento, ele é absolutamente jurídico. Quem o torna político não são os juízes. Bem pelo contrário, são aquelas pessoas que hoje apoiam o Lula e que não esperam a palavra da justiça, que têm certeza de que ele é inocente, mas ainda não esperam a palavra dos desembargadores. Então, o que eu espero? Eu espero que os desembargadores mostrem as provas e, assim, condenem ou absolvam ou mudem a pena que foi delegada pelo juiz Sérgio Moro. Mas eu espero a justiça fazer justiça. Sendo que o aspecto mais importante é que todas as leis foram criadas pelos políticos. Exatamente. E o judiciário aplica as leis criadas pelos políticos. Que são puramente técnicas. Claro. Sim. O mais curioso de tudo é saber que o advogado dele tem tanta certeza
da inocência dele que está reclamando que o processo foi apressado. Eu nunca vi disso. Exatamente. Se alguém tem convicção de que é inocente, que não tem provas, vamos resolver logo. Rápido. Boa, Aí estão reclamando que passou na frente, quer dizer, não estudaram os dados estatísticos do TRF4. Gente, está na internet os prazos, os dados. Mas passou na frente de um processo X que não sei o quê. Gente, não tem os processos, não tem ordem numérica. Os processos têm ordem de andamento baseado nas peças processuais que são apresentadas, nos recursos interlocutórios que são apresentados, em todo tipo de procedimento que o magistrado ou que o relator da matéria faz. Não é uma coisa que você, o meu está na frente dele porque o meu número... Isso não existe. Portanto, essa reclamação, esse discurso, é um discurso que não tem o que dizer. E essa coisa de que, não tem provas, não tem provas, não tem provas. Vamos saber no dia 24. Se não tiver provas, ele vai ser inocentado. Olha, eu acho que os deuses são inexpugnáveis, infalíveis e intocáveis. Lula já não é um ser humano, é um deus pretensamente político. O PT, e quem fala é alguém que acaba de sair da depetressão. Há 4 anos eu inventei a depetressão, a depressão do petista. Eu fui um petista, não de carteirinha assinada. Não é mais? Não. Quanta gente vai ficar decepcionada. Muita gente diz assim, agora eu vou assistir o programa porque entrou um cara Eu sou um contrário. antipetista. Eu sou um anti-psicopatia, antipetista. Eu aqui não vou acusar, obviamente, a ninguém, mas eu sei o que é um psicopata. Eu trabalho com isso. Eu vivo na psicopatolândia. Tu acha que o Marne é psicopata? É petista. Eu não vou dizer a quem eu me refiro. Não, mas o senhor aceita como meu amigo que ele me chame de psicopata? Mas aqui não tem que ter isenção. Não tem essa coisa de ser amiguinho. Meu coleguinha, então. Não, eu chamo de psicopata. Tem que tratar bem todos Claro, os se tu fosses político, eu inventei o psicopatolítico. A maioria dos políticos são psicopatas. São os psicopatolíticos, Vitorino. Então, assim, a um Deus não se pode criticar e nem atribuir-lhe quaisquer defeitos. Eles são infalíveis e intocáveis. E Lula já é o Deus de uma seita, isso já está decantado. Há 2 anos ou 3, aqui na Pampa, eu disse, o PT deixou de ser partido político para ser 2 coisas. Religião, pior do que religião, fanática, fundamentalista, seita fanática, fundamentalista, mais ORCRIM, organização criminosa. Eu hoje escrevi no Facebook, já concluo, exatamente isso, que no Brasil, um país tão primitivo, tão, eu diria, ignorante no sentido de cultura, sim, não é? No sentido de ignorar tanto que a educação não brindou, que o chamado sistema civilizatório não brindou a população e que as mantém numa santa ou diabólica ignorância a fins de manipulação cidadã. Cidadinha, não cabe o superlativo cidadão. Eu não me sinto cidadão, eu sou um cidadinho, porque não há o superlativo. Dão é uma coisa muito grande. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que quando um ser humano num país como o Brasil, atrasado culturalmente, psicologicamente, as pessoas estão doentes. Eu disse, ser brasileiro já é uma doença. Sim. Nós estamos adoecidos pela politicalha. Quando um sujeito chega a um status de poder, de ser presidente dessa república, ele se torna um deus. Um deus. Como um xamã de uma tribo ignara. Mas quantos presidentes nós já tivemos e até hoje nenhum deles foi Deus? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um Deus. Getúlio Vargas, e não é casual que o Auguste Comte, do positivismo, tenha dito que os vivos são governados pelos mortos. Lembra disso? Sim. O Auguste Comte está lá no Salpêtrière, em Paris. E os vivos são governados. E sabe o que? No epitáfio. Os vivos são governados pelos mortos. E eu inventei os cuerdos em espanhol, os normais são governados
pelos loucos. Ai, que horror. Que é uma minoria. Marne Barcelos, loucos. tu viste que maravilhosa foi a notícia do teu amigo Pelé? O Pelé hoje... Se recuperou? Ele hoje foi ao Rio de Janeiro apresentar o Campeonato Carioca e disse que está melhor de saúde, depois de sofrer 3 cirurgias. E aí ele ficou muito na dúvida como é que ele sairia de casa, né? E ele disse que já que ele utiliza um andador, né, ele tem que sair assim como ele está. Então ele foi de andador e vai fazer isso nas aparições públicas dele a partir de agora. Começou nesta segunda-feira na Cidade das Artes, ali na Barra da Tijuca. Ele disse que estava conversando com o seu assessor mais próximo, que chama Pepito, sobre como seria a sua entrada, né, nessa cena, né, nessa apresentação do Campeonato Carioca. Se ele deveria andar, usar o andador ou entrar com um companheiro para entrar amparado. E aí ele falou, primeira vez que Deus me deu uma chuteira nova, deixa eu usar. O andador. O andador. Claro, tá certo. Eu me lembrei de ti quando li isso, Mário. Carla. Eu vou ler algumas manifestações aqui do nosso WhatsApp. Esse programa me lembrou da frase, entre aspas, pela primeira vez nessa indústria vital, o senhor Vitorino, em um programa, não falou nada nos primeiros 15 minutos iniciais. Acredito que tenha chegado a criptonia do Vitorino. Tanto é que o Marne gargalhou. Parabéns ao programa, no esmero em deixar sempre ele melhor. Depois, boa noite, nos caracteres, poderia aparecer a tradução das palavras técnicas do Revelato e do Marne Barcelos. Abraço, Raquel. Mas eles vão aprender a falar melhorzinho pra gente entender. Logo em seguida vem o significado. Eu quero corrigir um ato falho que eu tive. Qual é o ato falho? Eu falei que o Augusto Comte estava enterrado na Salpêtrière. O meu ato falho foi trocar o Hospício de Paris, onde está escrito nem todos os que são aqui estão, e nem todos os que aqui estão são loucos, né? Okay. Não, ele está enterrado no Père Lachaise, norte onde de Paris. está Edith Piaf. Onde está Edith Piaf, onde esteve também o Sartre, depois foi removido, e vários, né? Vários. Simone de Beauvoir também está lá, né? Simone de Beauvoir... Gustavo Vitorino. Exatamente. Como eu fui citado, eu quero só dizer o seguinte, eu acho que por uma questão de respeito e de boa acolhida, quando você recebe um novo colega, você dá espaço para que ele fale, se manifeste e os nossos telespectadores o conheçam. E acho que essa é a intenção. Ele tá brincando, Agora não pensa que vai ser assim. Não, é só hoje. Hoje a estreia... A Fabiana Marçal diz assim, nada contra o doutor Rebelato, até porque não o conheço. Mas cadê o meu Chicão e a Jéssica? Abraço a todos. Chicão está cuidando da sua saúde, amanhã estará conosco. Jéssica fez um final de semana um pouco mais prolongado, está desfrutando deste final de semana e na quarta-feira estará conosco. Mas uma coisa que eu quero aproveitar e dizer para vocês, que eu fui hoje à tarde lá na Sleep Shop e fiquei encantada com as ofertas e com as pessoas que estavam lá. Porque a Sleep Shop quer que você tenha noites de sono tranquilas e bons sonhos neste ano de 2018. Justamente por isso, ela está realizando uma grande promoção com aqueles que são os saldos de final de ano. Portanto, essa é a sua grande chance de comprar um colchão bom, de qualidade e adequado ao conforto e necessidades do seu corpo. O 2007 já foi embora, mas deixou esta super promoção que torna bem acessível o seu sonho de uma noite tranquila. Faça como eu. Hoje à tarde estive lá conversando com o Rogério e aí eu estava vendo o movimento, pessoas que assistem o nosso programa, que estavam lá. Eu quase cheguei atrasada na TV. Passe lá você também na Sleep Shop. 24 de outubro, 1363, tem estacionamento privado. Rogério e a Denise estão sempre presentes, prontos a ajudá-los. Encontrar o seu colchão, o colchão ideal para o seu corpo e também para o seu bolso. É isso que você vai fazer lá. Se você preferir conversar com eles, o telefone é 3330-1592. Mas passa no Sleep Shop, não perde tempo. Aproveita, são saldos de final de ano. Chegue lá e peça o colchão da Magda Beatriz e seja feliz. Você merece dormir tão bem como eu. Durma num colchão da Sleep Shop.
Acho que a gente podia oferecer esse colchão para o Temer, para a Cristiane Brasil, para o Roberto Jefferson e tudo mais. Não, porque tentaram e não conseguiram. De novo, a Cristiane Brasil não conseguiu. Não, exatamente. Eles vão continuar insistindo. Embargos de declaração foram interpostos no TRF2 e, mais uma vez, não foram aceitos. Então, ela continua fora do Ministério do Trabalho. E É que aí... os embargos de declaração não revertem decisão, né? Os embargos de declaração te dão subsídios para você recorrer à instância superior. Eu acho que o governo está explorando uma coisa... Está um constrangimento em Brasília, porque o Michel Temer está louco de vontade de se livrar da dona Brasil essa. E, ao mesmo tempo, o seu Roberto Jefferson, que é a filhinha dele no Ministério. E não abre mão. Não abre mão, eu fico me perguntando, o PTB se tornou o quê, hein? O que foi feito dessa sigla histórica? O seu Roberto Jefferson, vamos deixar bem claro. Faz tempo que o PTB está descaracterizado. O seu Roberto Jefferson é um bandido, vamos deixar bem claro. Olhem no Aurélio a definição de bandido. É um cidadão que infringiu a lei, foi condenado pela justiça, cumpriu a pena, mas é um bandido. Tá? Então vamos deixar bem claro. Não estou aqui falando nenhuma inverdade, exceção da verdade, Mário Barcelos. Com certeza. Isso consta nos autos. Então vamos deixar bem claro. Mas se ele cumpriu a pena, ele não é mais um bandido, ou é? Não, ele é bandido. Ele é um bandido que cumpriu a pena. Mas bandido nunca deixa de ser bandido, né, Marinho? Tu fez então, uma coisa uma vez, é isso. Vamos deixar bem claro. Eu acho que o PTB, que tem nomes muito bons aqui no Rio Grande do Sul, acho que o PTB deveria se questionar sobre o que está sendo feito com o partido. O partido se transformou num balcão de negócio, uma mercadoria que se bota em cima da mesa e quem é que paga mais. O seu Roberto Jefferson já fez isso no passado, voltou a fazer e agora está usando descaradamente o partido. Então, acho que é preciso haver um mínimo de dignidade, porque ministério não é lugar para político sem voto, ou para filho de não sei quem, amante não sei quem, o cachorro de não sei quem. Ministério é coisa séria, é lugar para técnicos que vão decidir as nossas vidas, que decidem políticas, que administram bilhões em recursos e que não pode ser escolhido dessa forma. Eu acho que a política tem o toma lá da cá, sim, é histórico, isso não é só no Brasil, em todo lugar é assim, mas tem que haver um limite ético, e esse limite ético foi extrapolado no Brasil há muito tempo. Eu acho que o PTB, que tem bons nomes aqui no Rio Grande do Sul, deveria questionar isso que o senhor Roberto Jefferson está fazendo. Bom, não tem outros nomes no PTB, não tem um técnico, não tem um especialista em direito do trabalho, alguém ligado, até mesmo aos sindicatos, mas que conheça a atividade laboral, que conheça a legislação laboral, que conheça programas ligados ao Ministério do Trabalho para fazer uma boa gestão. Tem que se insistir nessa tecla. O constrangimento está criado. E seja lá o que for que a dona Brasil essa vai fazer, se conseguir ser nomeada ministra, ela vai conseguir, porque isso vai parar no STF, e no STF a gente sabe como é que se resolve as coisas. Como disse o próprio Renan Calheiros, em alto e bom som, ao vivo pela TV, é só levantar o telefone e ligar para a pessoa certa. O senhor Renan disse isso. Então, o que fica aqui? Fica um constrangimento a que está sendo sujeitado todo cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro. O Michel Temer hoje está torcendo para que alguém diga, olha, então vamos escolher outro. Tá bom, escolher outro. Ele vai respirar fundo. Porque tem certeza o desgaste político não está valendo a pena. E o Marum disse que não é um ato imoral esse de indicar Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Quem é ele? Quem é o Marum? Marum é ministro. Imoral. O Marum Será que ele sabe qual é o conceito? Então vamos lá. O Marum conversou comigo mais de uma hora no meu programa sábado. Eu vi. Ele estava comigo mais de uma hora no programa sábado. A gente abordou a reforma da Previdência. E eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, a gente cometeu um erro aqui. Eu não sei quem foi que disse que ele era pecuarista. Ele não é pecuarista. Não, ele é engenheiro, advogado e hoje vive exclusivamente da política. Ele disse, vocês falaram no programa lá, porque o nosso programa é assistido. Ele assiste, todo mundo assiste. Então ele disse, olha, o programa lá, assim. Eu sou advogado, engenheiro e hoje vivo do exercício da política. Então, o senhor Marum não é pecuarista. Vamos fazer essa correção aqui, é bem da verdade. Ele pediu que fizesse essa correção. Sim. Bom, eu coloquei ele para falar sobre a reforma da Previdência, para sentar e discutir com ele. Eu disse, olha, ministro, tem coisas que eu não concordo. Eu acho que a reforma da Previdência é necessária, nós precisamos reformar a Previdência, sempre fui favorável, agora não concordo com os termos. E aí a primeira pergunta que ele fez, a primeira colocação que ele fez, ele é muito hábil, né? Ele é muito hábil. E na primeira pergunta que ele fez, ele me deixou de saia justa. Ele disse, você leu essa nova proposta? Eu tive que dizer... Não. Pois é, ela é muito diferente da outra. Ela muda
muito explorado. Eu falei o artigo 46, o artigo 49, Sim. que eu já critiquei aqui, coisa e tal. Ele disse, vamos lá. Mudou muita coisa. A redução para 15 anos, nós tivemos aí o programa de transição vai levar mais de 10 anos, podendo chegar a 20 anos, ou seja, a lei entra em vigor amanhã, mas não é tudo que entra em vigor, tem uma transição aí. Aí eu prometi ao ministro que ia dar uma estudada, ler a nova lei, para que as críticas que eu fizesse aqui fossem mais bem fundamentadas, porque grande parte das críticas que eu fiz, segundo ele, foram revistas. E disse o seguinte, olha, o governo está aberto a negociações, o governo quer discutir, não é uma proposta fechada, nós queremos aprovar a proposta, porque não é uma proposta fechada. E aí nós discutimos alguns aspectos, como, por exemplo, o fator previdenciário, que não tem esse nome, mas que é um cálculo progressivo que é feito a partir dos anos de contribuição, a partir dos 65 anos, quando o cidadão se aposenta. Então, ele tem uma série de componentes, uma série de variáveis, que começa, e aí digamos assim, o quê da questão, que eu acho que o governo deveria passar para 20 anos, e um coeficiente partindo de 80%, Marne Barcelos. Porque eu acho que nós não vivemos num país perfeito. O Brasil precisa ser visto do seu passado para se entender o presente e pensar o futuro. Então, a atividade laboral regular no nosso país, ou seja, a famosa carteira assinada, ela não é uma coisa regular, o cidadão tem 55 anos, então tem 30 anos de atividade laboral. Não é assim. O Brasil é o país do trabalho informal. O Brasil é o país do patrão que não registra na carteira. Vide a pretendente a ministra. O Brasil é o país da atividade autônoma. Vide a ministra do trabalho. Então, assim, não se pode considerar esse aspecto. Então, assim, o ministro disse, olha, todos os aspectos são discutíveis. O governo está aberto, mas tem que aprovar a Previdência. Um outro aspecto que me chama a atenção, e aí me parece que é um fator decisivo para a aprovação, é que ele está deixando que as corporações não exerçam poder sobre essa nova proposta. Porque eu não sei quem queria ficar fora, eu até lancei um desafio para ele, o ministro, o senhor me convence, eu vou apoiar lá na televisão e na rádio a reforma da Previdência, se o senhor conseguir provar para mim que um juiz de direito vai aceitar esperar 65 anos para se aposentar com R$5 mil por mês. E aí eu deixo no ar aqui. Vocês acham que essas corporações que têm os privilégios hoje, a ponto de se pedir R$7 mil para o filho estudar agora, o magistrado quer mais essa. Vocês acham que essas corporações vão aceitar esperar até os 65 anos para se aposentar com R$5 mil, que é o que paga, o máximo, ou 5.100 e alguma coisa, 5.200 alguma coisa, 5 mil não sei quem, né, mais? 400 e pouco. 400 e pouco, que é o teto. Vocês acham que isso vai acontecer? Se fizer acontecer isso, eu acredito. Mas eu duvido, porque as corporações já estão se tirando fora. Por exemplo, os policiais caíram para 55 anos. Os professores caíram para 60 anos. E tem mais pelo menos uma dúzia de corporações lá na fila que querem ficar fora. Exatamente os que fazem um rombo com aposentadoria de 30, 35, 40 mil. Pô, a nossa ministra, a Linda Gracinha, como é o nome dela, Carla? Nunca lembro o nome. Luiz Linda. Pô, ganha uma aposentadoria de 31.800. Saiu reclamando que é um trabalho escravo, que ganha pouco, que não sei o quê. Ela quer ter direito a associar a sua aposentadoria. Para ganhar 60, 70 mil. Quer dizer, nós temos corporações no setor público que estão fora da realidade, não vão aceitar um novo Brasil. Não vão aceitar. Então, assim, se a proposta que é apresentada pelo governo, a proposta final, eu ler a proposta e me convencer de que ela vai igualar todo mundo, eu vou defender a proposta aqui. Mas tu não vai defender, então. Quero te avisar que tu não vai. Só uma pergunta, posso? Pode, claro. Uma pergunta que é quase uma afirmação. O Estado proíbe ao cidadinho, eu me recuso a dizer cidadão no superlativo, o Estado proíbe, isto é, a chamada república, que não é república tampouco para mim. O Brasil é um Estado feudal, é uma pseudo-república, são três feudos maiúsculos. Claro, é um feudo, o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, pergunto,
nisso que eu chamo de Cabaré Brasil. O Brasil não é nem país, e muito menos república. É a promiscuidade, para mim, o fato da Cristiane Brasil e o seu paizinho. É um caso típico de cabaré. Típico de cabaré, de pai que é gigolô no Cabaré Brasil, da própria filha. Promiscuidade política. Então eu pergunto, Marne Barcelos e Gustavo Vitorino, isto é uma república ou isto é um feudo, um estado feudal, e nós nos iludimos de que o Brasil trata-se de uma república? Marne. Como nos iludimos do imposto, gratificação. Que gratificação? Nada. É imposto, tanto que diz que é imposto. Isso é república ou é o Cabaré Brasil feudal? Eu acho que o Brasil hoje teria que ser redescoberto. Os portugueses falam do achamento. O achamento do Brasil. O achamento teria que ser achado novamente, né? Porque não é possível que depois de tantos e tantos séculos nós tenhamos voltado à estaca zero. Esse país que trouxe para cá a escumalha, a ralé de porão de Portugal, pouquíssimos nobres quiseram vir para o Brasil. O Brasil ou a morte, eu sempre comento isso, o Brasil ou a morte. O pessoal, em vez de morrer, os faladores da corte vêm para o Brasil. E outra coisa, façam filhos. Então, criou-se aí milhões e milhões de pessoas para habitar o Brasil naquela época. Então, nós ainda temos uma diferença muito grande entre os espanhóis e os portugueses. Os espanhóis, eles colonizaram e os portugueses apenas tomaram posse, né? Eles são posseiros, eles nunca trouxeram realmente aquilo que os espanhóis trouxeram. Isso eu discuto muito com um amigo meu lá de Livramento, o Rubem, né, a respeito disso, e ele tem absoluta razão a respeito de tudo isso que eu estou comentando com vocês. Então, o Brasil precisa ser redescoberto, o Brasil precisa de uma nova atuação, o Brasil precisa de homens novos. E a pergunta é: qual é o homem novo? Ciro Gomes hoje Onde eles estão? Mas não é dessa gente. Se é novo, não pode ser dessa gente. Ciro Gomes hoje fez um comentário. Não acredito que o Lula será candidato à presidência. Olha, quem é o Ciro Gomes? Quer dizer, isso, o Lula. Então, todos eles estão no mesmo conchavo, na mesma lata, né? Se bater nessa lata, sai todo mundo correndo. São os ratões da política brasileira. Não existe a República. Quem leu a República de Platão conhece os princípios todos que deveria ser imposto ao Brasil. Mas, como disse o Rebelato, o imposto é aquele que a gente paga. Vitorino, tu foste perguntado também, não sei se tu queres falar sobre isso. Depois eu quero falar de marchinha de carnaval. Sobre se tu acha que isso aqui é um feudo, se é um país... O Brasil foi fracionado. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, o Brasil começou a se rebelar com Portugal quando eles passaram a cobrar 20% de impostos. Você fala das capitanias hereditárias. O famoso quinto dos infernos. A cara dele. Claro. Hoje nós temos uma carga média de 39,6%, quase 40% de carga média tributária individual por cidadão, ou seja, 2/5 dos infernos. Só que nós não temos Portugal para reclamar, nós temos hoje uma máquina pública. Então as pessoas mandam mensagem, eu sei que eles vão me xingar ali, a Carla vai ler 857 xingamentos. Não, tudo isso não. Mas o senhor gosta. Não tem, amigo. Mas sintam-se à vontade para me xingar, porque normalmente quem me xinga é o funcionário público. Eu já disse, eu não tenho nada contra o funcionário público. Não tenho nada contra o funcionário público, muito pelo contrário. A minha queixa é contra a máquina pública. A máquina pública brasileira hoje é o maior câncer da nação. O grande inimigo do cidadão hoje é a máquina pública brasileira. O que parece que se faz hoje nos gabinetes é exclusivamente maniqueísmo, se pratica o maniqueísmo contra o cidadão. É a indústria da multa, é o reajuste de impostos, é a tabela de imposto de renda que não é reajustada, é uma taxa de vistoria de carro que vem aí, vem mais uma taxa, uma sobretaxa. Aí, hoje descobri um negócio assustador, que foi criado assim, de forma... Você sabe quem são os preferidos dos ladrões e punguistas no mundo inteiro? Quem são? Os brasileiros. Sabe por quê? A dona Dilma e o seu o rapaz aquele, pai da moça gostosa pela dona da Playboy, nunca lembro o nome dele. Sabe o que fizeram? Criaram uma taxa de 6% sobre operações com cartão de crédito internacional. Guido Mantega. Guido Mantega, que a filha dele é aquela...
Não, pelo menos a filha... O jeito que ele fala. Vamos Guido no comentário, Mantega. não fala das Eu até filhas. Criaram vou uma procurar taxa aqui. de Não fala das 6%. filhas do Guido Mantega. Não, mas ela é... Tá. Vamos a resposta. Totosa. Criaram uma Olha taxa sério. de 6% para todas as operações de crédito internacional. Você usa o cartão de crédito na Argentina, você paga, além do que você gastou, mais 6%. Aí o que acontece? O brasileiro que vai para a Flórida, vai para a Europa, vai para qualquer lugar, prefere levar dinheiro para não ter que morrer com 6%. Pulguista de aeroporto Foca no adora. brasileiro. Quando é que chega avião do Brasil? Eles Foca no adoram. brasileiro. Quem criou isso? A dona Dilma Rousseff. Ela e o seu Manteiga, para fazer dinheiro. Sabe, então, essas pequenas bobagens que são criadas sorrateiramente em gabinete, que tem como único objetivo alimentar a máquina pública, ou seja, faz dinheiro aqui, uma taxinha aqui, um imposto aqui, vamos criar uma regra da vistoria, não sei o que, é mais uma grana. A legislação de trânsito brasileira é medíocre. Essa carnificina que a gente tem no trânsito brasileiro, porque vamos multar. Aí a Polícia Rodoviária Federal divulga, multamos 2.800, não sei quantas pessoas. Eles têm orgulho disso. Eles divulgam com orgulho. Quando a gente deveria ter vergonha desse tipo de coisa. A gente precisa de educação de trânsito, não precisa multa. A gente precisa de investimento em melhores rodovias. Eu vi hoje se dando entrevista do policial rodoviário federal dizendo que, que as mortes estão cada vez mais violentas. Ninguém falou ainda em estrada vagabunda, esburacada, pista única, os carros. que tem carros, onde se tem carros de tecnologia cada vez mais avançada e desenvolvida, que permite cada vez mais velocidades com segurança, mas as estradas não. Ninguém fala disso. Para que não deixe minha opinião elitista, e as ruas esburacadas e tudo isso também para as pessoas que precisam andar na rua, que precisam pegar o seu transporte coletivo, enfim. Ou seja, o Estado proíbe ao cidadinho a infração, não para debelá-la, excluí-la, mas para monopolizá-la. Só o Estado pode infringir e estelionatar e roubar. O cidadinho não. Então o Estado é um monstro que quer o monopólio da transgressão, da subversão de valores. Só eles podem, tá certo. Sabe o que eu estava pensando? As Das capitanias hereditárias. Eu acho que nós entendemos errado quando Dom Pedro I disse independência ao norte. Porque ali ele independizou o norte do país e nos tornou escravos do norte. O senhor Sarney dá gargalhadas. Independência ao norte, Dona Magda, não ao norte. Eu não me deixo falar, o senhor Rebelar tomou conta, o senhor Vitorino, como Mas sempre, tu toma já tinha, tu foi o primeiro a falar sobre isso. Tu acha? Então, Imagina quando tiver a mesa completa. Meu Carla Deus. Krieger. eu já estou aqui na... Voltando ao assunto depois eu conto a estradas, história. não é rapidinho, voltando ao assunto estradas, o Vitorino falou da qualidade, né, da falta de qualidade das nossas estradas, mas tem uma estrada que tem bastante qualidade, que é a BR-290, a famosa Freeway. É verdade. Então, olha quantos carros passam na Freeway para ir até o litoral norte, sexta e sábado, e para retornar do litoral no domingo e na segunda-feira. E como os acidentes, eles são poucos na Freeway. Por quê? Porque é uma estrada boa. Porque é uma estrada boa. É bem sinalizada. Exatamente. O limite é 110 km por hora. Exatamente. Ou seja, as pessoas andam em velocidade alta. Capacidade lotada desde as 3 da tarde de domingo até as 10 da noite, 85 veículos por minuto na primeira praça de pedágio. E qual é a notícia de acidente com morte da Freeway? Não. O que tem não é dia de movimento, que um maluco dorme, bebe e faz o Me chama a atenção que as mortes, os acidentes são só de jovens. Jovens abaixo de 25 anos. E eu como, maior. Claro, eu como nas minhas divagações como psicanalista, eu não tenho dúvida, e já disse aqui em programas que tive na Rádio Pampa, o adolescente não se acidenta porque bebe. Ele bebe para se acidentar. Isso é triste. Para correr o risco. O álcool é o anestésico para a imolação. Do ímpeto. Para o ímpeto suicida. Isso. A maioria, 90% pelo menos, dos chamados acidentes são suicídios mascarados.
secretos e encobertos. Claro que inconscientemente. Claro, evidente. O jovem bebe, como faz lá no Himalaia, um bonzo que se unta de... O que é bonzo? Os bonzos do Que são Tibete, bonzos? Ah, os do Tibete. que se embebiam em gasolina, não é, Marne Barcelos? Para se imolar. Querido, para se imolar. Então, assim, nós temos homens bomba em Porto Alegre, que são os meninos que se encharcam de álcool, como os bonzos do Himalaia, e se imolam, se suicidam nas esquinas É uma e triste veredas. realidade. Olha, osul.com.br não tem todos os nossos comentários, mas enfim, tem boa parte das notícias que nós falamos aqui. www.osul.com.br, não custa absolutamente nada. Você baixa o aplicativo na plataforma que você costuma usar, uma, duas ou três plataformas, da maneira que você quiser, não tem custo algum. Durante 24 horas você pode dar uma beliscada nas notícias. E uma das notícias que está no Osul de hoje fala sobre a Anvisa, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, que tem a intenção ou a pretensão de mudar a regulamentação do fumo. Está aqui, ó. Tributação, composição do produto e regulamentação estão em debate. A forma de exposição, comercialização, enfim, aí vai, entidades que defendem as políticas de controle do tabagismo argumentam que a exposição nos locais de venda é usada e tal, barará, barará. A notícia você lê aqui. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vocês acham que eles vão fazer alguma coisa? Vocês acham que a indústria do tabaco vai permitir? Claro que não. Ah, eu também acho que não. Então, para que isso? É para inglês ver. Até porque, se você vê a composição de um cigarro hoje que é vendido, você se assusta. O que menos tem ali é a folha de fumo. É verdade. A qualidade é péssima. Cada porcaria, cada coisa, são 14 ingredientes. Dia desse acho que foi a Unicamp que fez um estudo, comprou um maço de cigarro lá no boteco e foi dar uma olhada. Bom, tem de tudo, tem acidulante, tem conservante. 14 radioativos, elementos radioativos. É porcaria de tudo que é tipo o sujeito viciar mesmo. Sim. Um negócio assim... São 4.772. Tóxico. Tudo. Tipo, 4.772. 14 radioativos, Vitorino. Muita porcaria. Eu acho que não leva nada. Proibiu o comerciante de colocar muito à vista os maços de cigarro. Não vai ser isso. Agora tem um detalhe. Já botaram aquelas fotos de gosto duvidoso como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Mas nós vivemos... só a carteira com aquela foto para baixo. Mas nós vivemos uma gangorra. Quando um ser humano não encontra um sentido para viver, acaba encontrando um sentido para morrer, para matar-se. Então, assim, eu acho que essa é uma questão dialética muito complicada e absurda. Se não se dá condições para que uma pessoa viva, eu pergunto, com qualidade de vida mínima, digna e civilizada, será que ela não terá o direito à autoimolação? Tá, mas também não vamos... Então, assim... Tu está suicidando e imolando as pessoas, vamos melhorar um pouco. O próprio Paulo Santana foi uma pessoa que a vida toda se matou fumou. Exatamente, claro, mas tinha plenas condições de não fazer Chico isso. Anísio. Chico Anísio também, não é? Exatamente. Pois é, grandes personalidades que tinham tudo, né, para não fazer isso com a sua própria vida, mas... A verdade é assim, nós temos 4 peles. Nós temos... de dentro para fora, a pele epidérmica, temos a pele têxtil, que é a roupa, temos a pele metálica, que é o carro, e o carro foi inventado, inventei isso, pensei isso eu há muitos anos, o carro é a armadura das cruzadas, da guerra pela vida. Já falando em Santana perguntava, e daí, Rebelato? Da cadeira, eu tô nervosa. Como é que está a vida? Na luta da vida, eu dizia Santana, não é luta, é guerra. Então, o carro é um bólido metálico que reprisa no pós-moderno, na contemporaneidade, as armaduras da guerra pela vida. E a quarta pele, a pele de alvenaria.
quando nós já não estamos seguros na nossa pele. O Chicão tem 5. De alvenaria? Ele tem pelanca também. Tem 5 peles. Não pode falar mal do coleguinha quando o coleguinha não está presente. Mas é a melhor hora de falar mal dele quando ele não está aqui. Quando ele está aqui, ele faz... O que eu acho é que nós vivemos um estado suicidário que nos induz ao suicídio. Ai, vamos mudar. Vamos botar um pouco de poesia nessa conversa. Exatamente. Olha aqui, Magda Beatriz. A Magda já tinha recebido. É o anuário, hoje... dicionário anual que o Luiz Coronel, o Grupo Zafari produz para entregar aos seus amigos, suas empresas, e que também vende no supermercado. Exatamente. E são todos eles feitos por Luiz Coronel. Carlos Nejar, desta vez, né? Poeta, detentor dos mais altos prêmios literários de uma vasta referência crítica. Tá aqui? Eu tô aqui. Isso. Vasta referência crítica elogiosa. Então eu quero agradecer ao Luiz Coronel pelo dicionário. E pode deixar que agora eu vou ter que ler mais ainda para ficar um pouco mais culta, porque diante dessa bancada agora eu vou ter que intensificar as leituras, Magda Barcelos. Eu, se fosse tu, cancelava tuas séries e ficava aqui para aprender. Com certeza. Não, vou levar o livro. Dona Magda, eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, que o Vitor deve conhecer também, talvez seja amigo, o João Roberto Kelly. João Roberto Kelly compôs uma das mais lindas músicas gravada na época pela Elza Soares. É uma música boato. Todo boato tem um fundo de verdade. Bom, agora ele fez muitas músicas de carnaval. Ele fez uma que vocês lembram. A Cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? A outra, a Mulata Iê, 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 e outras tantas. Ele lançou agora a seguinte marchinha. Alô, alô, Gilmar, eu tô em cana, vem me soltar. Já os macheiros saíram com Gilmar soltou a franga, Gilmar soltou a franga, largou a tonga e agora só anda de tanga. A tonga é a toga, né? Eu vi essa marchinha. Maravilhosa. Muito legal. Já tá na internet. Será que ele vai processar? Não, isso já tá na internet, é muito legal. O Kelly enxerga potencial no Gilmar Mendes, mas esse não potencial? Saber se na marchinha sobre o ministro ele vai se eternizar com uma cabeleira do Zezé, porque não tem um baile de carnaval que será que ele é? Eu me lembro de alguns amigos, será que ele é? Será que ele não é? Falando nisso, agora lançaram o Heteroflex no Rio de Janeiro, um antropólogo. What's this? O que é isso? O Heteroflex é o seguinte, é o cidadão que faz sexo tanto com homem quanto mulher, mas não aceita ser chamado de gay. Ele se chama, autodenomina Heteroflex. Então é uma moda. Igual a carro, tu pode botar gasolina ou pode botar álcool? Surgiu daí. Viado encabulado. Parou? Não, parou, cuidado. Né? Parou. Ofendendo? Tabagismo. É isso, senhores, por que o governo não trata o tabagismo como doença, como deveria ser tratado? É o que pergunta Paulo Rigon, de Porto Alegre. A indústria do cigarro não vai deixar. Não tem interesse. Dá muito lucro. Sem dúvida. Quanto tu paga de imposto de cigarro? Imposto é uma loucura. Não, nós estamos num país onde há dois tipos de pessoas. Os otários e os malandros. Isso aí. Os otários têm pânico de virarem mendigos. E os malandros têm mega pânico de virarem bandidos. Mendigos e bandidos. Boa noite, Magda e bancada. Estou chegando agora. Gente nova na bancada, convidado ou fixo? E a Jéssica e o Chicão? Abraços a todos e ótima semana. Cristina Zambiasi, aí de Caxias do Sul, onde nós temos uma audiência excepcional. Cristina, o Rebelato está agregando, é mais um elemento na nossa bancada. A Jéssica volta quarta-feira, fez um final de semana prolongado, e o Chicão Tofani estava fazendo alguns exames, ficou muito tarde, não veio ao programa. Amanhã ele estará aqui conosco. Coisa da idade, né? Boa noite, caro senhor Marli. Explicar nossa falência pelos portugueses é muito simplório. Como o senhor explica o México, um país sem lei tomado pelos narcos? Vamos aceitar, não tem solução, vai doer menos. Não, em primeiro lugar, o México é outra história. O México foi tomado pelos Estados Unidos. Grande parte do território mexicano foi tomado pelos americanos naquelas guerras, etc. Aliás, tem um presidente mexicano, Porfirio Díaz, que dizia: pobre México,
tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. O México é outra história, colonizado pelos espanhóis que estavam em todas as partes do mundo. A Espanha, toda a América do Sul, toda a América Central e parte da América do Norte e outros países, inclusive as Filipinas. Filipinas tem esse nome em homenagem ao rei Filipe de Espanha, né? Um dos Filipes de Espanha. Então não tem nada a ver uma história com a outra. Em primeiro lugar, sempre houve uma rivalidade entre a Espanha e Portugal, porque Portugal era uma província espanhola, chamada Lusitânia. Por isso que vem os lusos. Aliás, eu tomei muita água do luso, né? Da Ibéria, né? Isso, a Península Ibérica. E a Lusitânia era uma província da Península Ibérica. Hein? É uma água que você vai no banheiro horrores de vezes. Então é purgante. Uma limpeza. Não pode ser purgante, porque é uma limpeza. Mas água que afrouxa... Não afrouxa, é um diurético. Não, peraí. Sai pelo menos assim é uma coisa, assim é outra. Vitorino, Carla Krieger, por favor, nosso telespectador. Tem o frouxo e o floxo com ele, né? Tem o frouxo e o floxo com ele. Vocês ficam quietos também, vamos lá. Vocês ficam quietos. Agora, além do Marne, o programa ganha outro integrante de altíssima cultura e histórias ótimas, o senhor Paulo Rebelato. Observação, ele não é tão provido de beleza como a Jéssica, mas ocupa muito bem a cadeira. Brincadeirinha, Guilherme de Gravataí. E o nosso outro telespectador diz o seguinte: boa noite, falando em acidentes de trânsito, não é só o álcool, tem muitos jovens drogados no trânsito também. Não só o álcool, mas como... Mas o álcool é uma droga, né? Álcool é uma droga, né? Magda, deixa eu rapidamente fazer 2 agradecimentos aqui. O professor Ledura, editora do professor Ledura, a AGE, me manda esse belo livro do economista Oscar Danieli, que está propondo melhoras para o Brasil. Segundo livro desse autor, e que ele está propondo algumas discussões na esfera econômica, na esfera política, para tentar melhorar o Brasil. Obrigado ao professor Ledura, editora AGE, que me manda esse belo livro. E também agradecer o pessoal da Coletiva. Está aqui, ó. Coletiva me manda... Coletiva.net. Isso, está com tudo que é informação, aquilo que você precisa para saber de publicidade, marketing, comunicação. Pessoal da Coletiva super bem informado, obrigado pela gentileza. Revista maravilhosa, encadernação de primeira linha. Eu também tenho a mesma revista, e ela veio com uma cinta, assim, que diz: na comunicação e na educação, repensar é sempre tendência. Mas o nosso professor Rebelato, também ganhou um presente de quem? Ganhei um presente que é uma súmula da última obra, um livrinho, mas a gente mostra lá. Pode falar. Daquele que é a antena da raça dos Pampas, como dizia Ezra Pound. O poeta é a antena da raça. Só os poetas e as crianças são importantes, pois que só eles trazem na boca a verdade do seu povo, diz o poeta Ezra Pound. Poeta vem de poiesis, do grego, que é criar. Então, assim, este homem é a própria encarnação do verdadeiro poeta. Quem? O nosso poeta Luiz Coronel. Tudo isso para falar do Luiz Coronel. Para o Luiz Coronel. Por quê? Porque ele distorce aquilo. Ele briga com Sartre, que diz l'enfer sont les autres, o inferno são os outros. O pecado original do ser humano, Magda Beatriz, não é não amar a si próprio, é não amar ao outro. O poeta é um amoroso e um amante do outro. É isso aí. Muito obrigado, Luiz Coronel. Posso brincar? Pode. Está adiado por mais 30 dias o meu suicídio. Muito bom. Olha aqui, ó, o João Luiz Fantin Ramé, que é nosso telespectador assíduo, diz: eu de novo, diz ele, que ele tinha mandado um e-mail fazendo um pedido, né? Senhor Marne, obrigado pela aula. Correio aos cuidados do Vitorino. Estou com um grande problema. No dia 27 tive meu objeto é muito bom, finalizado pela Receita Federal, fui tributado, e o senhor quer uma consulta com o Vitorino. Então eu vou lhe pedir uma gentileza, senhor José Bonfada. Manda direto para o Vitorino, que é extenso o seu e-mail, e até para ele também poder olhar e analisar, ele dá uma resposta. Gustavo@pampa.com.br.
Também, ainda dentro da linha dos e-mails, o senhor Rebelato vem acrescentar em muito conhecimento e cultura com bom humor. Que seja bem-vindo, parabéns para o programa e sorte para os telespectadores, que é o mesmo Sadi Garcia. E o Paulo Nirus, concordo com o Vitorino em dar a palavra ao convidado, mas é só hoje, pelo que eu conheço, o advogado. Mas o programa está super com o Rebelato. Valeu, Paulo de Guajuviras. Marli Barcelos. Eu quero agradecer também, porque o mesmo livrinho que o Rebelato ganhou, eu ganhei também do Luiz Coronel, o Mar, né? Com essa moça linda, aqui tem outra moça bonita, tem só moças bonitas aqui, o Coronel é um grande poeta, né? Aliás, o Coronel me lembra muito o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa sempre dizia que ele nunca aprendeu a amar, que ele era um ser que nasceu para ser amado. Fernando Pessoa. Ele nunca amou, o Fernando Pessoa nunca casou, ele só teve um romance muito distante na sua juventude, e durante toda a sua vida ele hibernou dentro de si, dentro do seu pensamento, eu acho, do seu egoísmo. Ele era tão sensível, ele era tão sutil, que ele não queria repartir tudo no grande egoísmo da própria vida, o próprio eu do Fernando Pessoa, ele não queria repartir a sua inteligência e o seu amor com ninguém, porque no fundo ele se amava demais. Pelo menos eu penso assim. O Márcio Gonçalves diz o seguinte: boa noite, bancada. Com a chegada do novo integrante, o senhor Vitorino está se sentindo como Bolsonaro, com apenas 15 segundos de fala. KKK. Abraços a todos, Márcio do Partenon. A Carla não vai com a minha cara. Ela vai, sim. Ele deve ter mandado o WhatsApp. Não vai não. Ela falou aqui. Mentira, Márcio. Mentira, Márcio. Márcio Gonçalves. Ô, Márcio, ela disse antes do programa. Ih, Márcio, aquele chatão. Olha aqui, ó, saiu uma lista, Marli Barcelos, da a senhora está muito bonita hoje. A senhora está sempre bonita. Ela está, né? Ela está com um olhar. Aqui os brincos verdes ressaltam o olho esverdeado dela. Tá ligado? Isso aí é esmeralda? Sim, daquelas da novela das oito. Semi-joia. Amigo, se fosse, a Alon tava aqui. Tava sim, era chique. Ou se eu saísse daqui também já não teria mais um brinco. Não estaria aqui também. Ou outro. Seleção dos melhores artistas musicais no ano de 1987. Primeiro lugar, Roberto Carlos. Segundo lugar, Djavan. Terceiro lugar, Marisa Monte. Quarto lugar, Caetano Veloso. Quinto lugar, Legião Urbana. Sexto, Gal Costa. Sétimo, Gilberto Gil. Oitavo, Marina Lima. Nono, Renato Teixeira e Almir Sater. E décimo, Zé Ramalho. Que ano? 1987. Presta atenção que ela tem mais coisas para Seleção dos melhores artistas musicais do ano de 2017. Primeiro lugar, Pablo Vittar. Segundo lugar, Luan Santana. Terceiro lugar, Anitta. Quarto lugar, Marília Mendonça. Quinto lugar, Ludmilla. Sexto lugar, Nego do Borel. Sétimo lugar, Simone e Simaria. Oitavo lugar, Simária. Maiara e Maraísa. É isso. Nono lugar, MC Kevinho. E décimo lugar, Tiaguinho. Então eu quero apresentar para vocês, eu fui apresentada hoje, através da mídia, para Jojo Todinho. Quem é esse? Eu quero que vocês olhem a Jojo Todinho, eu já vi a porque coisinha. eu não vou conseguir descrevê-lo. Eu quero que vocês olhem, amanhã a gente pode voltar nesse assunto. Jojo Todinho. Jojo Todinho, ela canta Que Tiro... Como é que é que... Que tiro foi esse? É a música. Olhe no YouTube. Não, olhe no YouTube a Jojo Todinho, que é uma pessoa que se inventou e a gente também tem que E se pode cortar as veias com 2 bolachinhas recheadas não, depois? Não, porque as bolachinhas recheadas não cortam. Pega uma faca de serrinha, que fica melhor, ainda fica bonitinho, porque fica tudo assim, ó. A filha do Guido Mantega é bem bonita. Agora eu vou pra Jojo. Sim. Agora sim, essa relação de músicos que a Carla fez a composição. Chama-se Músicos. Não, isso. olha o que em 30 anos. Gente, não, é uma depressão. É uma depressão. Que horror. Olha, eu que tive o prazer de ficar 2 dias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Nara Leão. E a Marieta Severo, muito antipática também. Tu não é a primeira pessoa. Por isso eu nunca... Ela é um ser superior. Eu conheci a Marieta em Lisboa quando tinha 20 anos, em 1970. Tu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos e eu era
é um dos diretores do Centro Acadêmico de Coimbra, estudava medicina em Coimbra. E fui ao Hotel Império, em Lisboa, em 70, ano da Copa, abril de 70, propor de que os 3 gênios, Chico Buarque, Nara Leão e Vinícius de Moraes, Vinícius em primeiro lugar, fossem fazer 2 concertos em Coimbra. E eu os levei, a Maria de Severo não foi, não quis ir, graciosamente a Coimbra. Então, depois de ter nós, né, visto, contemplado, termos tido a alma em festa com essas criaturas maravilhosas, agora eu estou com um certo pudor, um certo quase... uma invitação um pouco nojenta do Chico Buarque, não é? Eu não consigo admitir que uma pessoa genial, mais que genial, genital, de tão genial, porque a genitalidade, freudianamente, é o ápice, é o ágape, é a celebração da inteligência humana, assim, genital e genial, seja um lulista fanático. Bom, depois disso, eu peço pinças para voar com o véu pubiano, assim, com 2 pinças. Barbaridade! Ou cortar as veias com 2 bolachinhas cortar as veias. Marli Barcelos, os aniversariantes de hoje, por favor. Como fez o Sêneca, né? Quando foi acusado pelo Nero, de tê-lo traído, né? Ele corta as suas veias. Só para ilustrar um pouquinho, né? Vamos lá. Bom, vamos então aos aniversariantes de hoje. O primeiro, o grande Aristóteles Onassis, né? Magnata grego, todo mundo conhece a história, dono da Olympic Airways, dono de uma das maiores fortunas do mundo, Aristóteles Onassis. Foi apaixonado e teve um romance tórrido com Maria Callas, que foi a maior Ela foi soprano. apaixonada por ele, coitadinha, como ela sofreu. era e que cantava aquela mulher. E depois ele casa, né, por interesses outros, com a Jacqueline de Kennedy Onassis, que era o sonho de consumo dele, porque ele recebeu o presidente Kennedy e recebeu a Jacqueline Onassis no seu iate lá na sua ilha, né, paradisíaca, lá na Grécia. Depois do Onassis, Lloyd Bridges, ator americano, pai do Jeff Bridges. Outro aniversariante é a nadadora brasileira Dona Maria Lenk, né, que ela nadou até os seus 90 anos de idade, uma figura muito conhecida em todo o Brasil, principalmente nesse circuito ou nesse círculo de natação. Gamal Abdel Nasser, presidente egípcio, foi também uma grande personalidade do Oriente Médio. E um cidadão que eu tive a oportunidade de 2 vezes almoçar com ele no Rio de Janeiro, João Batista Figueiredo. General Figueiredo, o último presidente brasileiro da época da ditadura ou da Revolução de 1964. Um homem muito sério, um homem postado, um homem que me disse... eu vou repetir para vocês a frase que ele me disse. Ele disse, o senhor acha que eu sou um homem rico? Eu estou vendendo o meu pequeno sítio na serra, porque eu não tenho como manter os 2 cavalos que eu tenho lá. Se o senhor tem algum comprador, eu lhe passo a venda, porque não tinha condições com o soldo de general como ele tinha. Mas a história está aí, mostra o que ele fez. Ele disse, eu juro fazer desse país uma democracia quando toma posse, no momento da transmissão de cargo pelo general Geisel. Flávio Cavalcante, esse também tive a oportunidade de conhecer, a grande figura, talvez o maior apresentador da televisão brasileira, altamente popular. Nossos comerciais, por favor, o Instante Maestro. Flávio Cavalcante? Isso, eu gostava quando a música era ruim, o disco era ruim, ele quebrava o disco. Ele fez com o Teixeirinho, uma armação com o Teixeirinho. Quebrava o disco. E aí o Instante Maestro. Instante Maestro. Aí o Teixeirinha perguntou para mim, devo ir, vai, que ele vai te tratar muito bem. E foi, acabaram saindo, foram jantar juntos e aquilo era um teatro que ele fazia muito, e o povo acreditava muito naquilo. Aliás, eu fiz uma cópia desse programa aqui em Porto Alegre, numa época da extinta TV Piratini, um espaço de 20 dias não tinha novela para colocar às 8 da noite. Aí o meu querido Gilberto Lessa e o Ibanor Tatarotti, que era o superintendente, me chamaram para fazer um programa de meia hora. Então eu resolvi fazer um programa de quebrar disco e jogar no lixo também. Botei um cestinho e quebrar. Você sabe que deu 2º lugar disparado, quase batemos na novela. Para ver como as pessoas gostam das coisas mais inusitadas. É verdade. Martin Luther King, esse foi uma grande personalidade. I have a dream, eu tenho um sonho de ver as pessoas todas livres, etc. Todo mundo conhece a história. Esse foi mais um assassinado. Margaret Ray, né?
Hein? O assassino dele. Isso, El Rey. E-A-R-L Rey. Isso aí. Arnaldo César Coelho, ex-árbitro de futebol, comentarista da Globo, está completando hoje 75 anos de idade. E o ator Emílio Orciolo Neto, ator brasileiro que completa hoje 44 anos de idade. São esses os aniversariantes e hoje é o dia do compositor. Do compositor. E hoje nós temos um aniversariante para nós muito especial, que é o nosso colega Juan, que é aquele que opera os caracteres. Os caracteres são aquelas informações, quando a gente está falando, que passam aqui, que os meninos trabalham no rádio, passam o nosso nome, algumas notícias. Por falar em notícias, Gustavo Vitorino, nós ficamos devendo aos nossos telespectadores o que tu ias falar sobre dólar, sobre economia? Não, economia. O que tu ia falar? O mercado continuou crescendo hoje, subiu 0,39%, o dólar travou em 3,21, vai ficar por ali por algum tempo. Mas o mais importante, o Banco Central divulgou hoje a expectativa do crescimento do PIB brasileiro. O PIB brasileiro não deflacionado, ou seja, atualizado pelas variáveis que se exige à medida que se vai aumentando a riqueza nacional, se aumenta também a discussão sobre as variáveis que levaram a esse aumento de riqueza, considerando também os índices de inflação do país. Então, o número real até novembro era de 0,97% de crescimento. O governo acredita que com os números de dezembro o Brasil vai crescer mais de 1% em números já atualizados. Esse número só deve ser definitivo em março. O Banco Central anunciou hoje que as metas para 2018 também já estão estabelecidas, uma inflação prevista de 4,5%, mas o mais surpreendente é o mercado está esperando uma redução ainda maior da taxa Selic. A taxa Selic, que foi travada em 7%, como a menor taxa de todos os tempos, pode ser rebaixada ainda mais. A expectativa do mercado é que o governo venha anunciar na primeira semana de fevereiro, ou mais tarde na segunda semana de fevereiro, antes do carnaval ainda, o rebaixamento para 6,75%. E quem sabe um rebaixamento final de março para 6,5% ou menos. Aí alguém vai dizer assim, mas o governo vai acabar com os títulos brasileiros que deixarão de ser atraentes. As pessoas vão deixar de investir em títulos brasileiros e vão gastar, vão investir. É isso que o governo quer. O governo quer provocar uma inflação residual superior à que provocou esse ano de 2,95%, porque essa inflação residual traz uma dificuldade muito grande, que é a contenção da inflação por contenção de demanda. Essa é o pior tipo de contenção que tem, porque você faz com que todo o dinheiro vá para investimento e os ativos circulantes sejam comprometidos, ou seja, a gente tira o dinheiro do bolso das pessoas. A ideia do governo, a partir de março, que é quando a economia volta a andar para valer, é divulgar o número do PIB, o governo divulgar também esses números e, quem sabe, reduzir a taxa Selic para 6,5%. Olha, uma coisa eu garanto para vocês, o ano de 2018 tem tudo para ser ou pior ou muito melhor. Vai depender da reação do mercado. Isso a gente só vai saber até o início de abril. Agora, confesso a você, Magda, eu morro de medo de atitudes audaciosas em ano de eleitoral. Eu tenho medo, porque aí o cara faz o seguinte, vou apostar tudo, se der, deu, eu me reelejo. Se não der, não deu. E outra coisa, Michel Temer não está escondendo de ninguém que ele pode sim, dependendo do que acontecer com a economia brasileira até abril, ser candidato. E ele pode, nessa situação que ele tem? É uma discussão para o STF. A gente teve essa discussão aqui com o Fortunati, lembra? Fortunati foi vice, o reitor. Ser candidato. Mas o Temer já tem uma condenação. Ele já não é... Ele já está na ficha suja. Ele tem uma condenação. Ele não pode. Não, ele não tem transitado de julgado, não. Tem. Em segunda instância. Tem transitado de julgado? Tem em segunda instância. Ele está dentro da lei da ficha suja. Quer sinceridade? Vai acontecer com o Temer a mesma coisa que vai acontecer com o Lula. O Lula, minha opinião, vai ser condenado, vão recorrer ao STF, o STF vai dar uma liminar para o Lula participar da eleição. Essa é... Infelizmente é a minha visão. Eu acho que ele vai ser condenado, mas acho também que aquela liminarzinha amiga no STF, que hoje parece que todo mundo consegue, né? É só insistir, como a Magda disse, soro caseiro. Você tenta com um fundamento, não dá, tenta de novo com outro fundamento. Daqui a pouco no sorteio pega um ministro distraído, ele dá a liminar e pronto. Então eu acho que o Lula vai participar da eleição. Gilmar que eu diga, né? Ele vai participar, eu acho que ele vai participar da eleição e a minha opinião é que ele vai ser condenado, sim. E isso certamente
também vai acontecer. Aqui, ó, porque se o Temer decidir ser candidato... De 5 de maio de 2016, segundo a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, condenações iguais à do vice, que ele ainda era vice, podem ser enquadradas na lei da ficha limpa. Não estou conseguindo abrir aqui, porque minha internet... Eu também estou tentando abrir aqui. Ele tem condenação em segunda instância. Exatamente. Isso impediria. Eu continuo achando que ele vai conseguir, a exemplo do Lula, vão conseguir uma liminar em Brasília para participar da eleição. Todo mundo participou. O Jader Barbalho participou. O Paulo Maluf, condenação, todo mundo conseguiu liminar lá em cima, no TSE, conseguiu liminar no STF. Se o TSE não dá, o STF dá. Então, a gente sabe, infelizmente, que os tribunais superiores no Brasil estão politizados. Então, uma coisa é a gente acreditar no que é a lei. Ler a lei vai ser assim. Não, não é assim. Infelizmente, no Brasil, a lei vale o que está escrito só para o senhor cidadão, que se errar uma vírgula no imposto de renda, eles vão encher o seu saco, mas não viram um saco de 50 milhões, não viram apartamentos com 50 milhões, não viram milhões sendo mandados para o exterior, ninguém viu nada. Mas erra uma vírgula no seu imposto de renda para vir a Receita, vai encher o seu saco por resto da vida, por anos. Politizados, judicializados e psicologizados. Nesse panteão, não é? Nesse Ateneu de eu estar aqui com a honra do convite da Pampa, da Magda Beatriz, eu quero me deter um pouco na questão da psicologização da política. Jurisdicionalização, tá? Jurisdicionalizada e psicologizada, isto é, nós somos sobreviventes ao Brasil. Eu me sinto sobrevivente a Porto Alegre. Apesar dele, nós estamos aqui. Claro, porque as pessoas estão deprimidas. As pessoas estão muito, muito desesperançadas. Muito. A última coisa, o último segredo da caixa de Pandora, da mitologia grega, era o quê? A esperança. Isso. Quando abrisse, depois de todas as desgraças, apareceria a esperança. E nós já não temos esperança. Eu tenho falado isso até dos casamentos. O casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. Às vezes a gente sabe, a experiência diz, que o casamento não vai funcionar. Mas a esperança faz com que a gente insista, resista e persista no investimento afetivo. Está muito difícil ter esperanças de futuro. Vejam o anátema em que nos encontramos. Tem que dizer isso pro Chicão, que o Chicão está querendo casar agora depois de burro. É mesmo? E tem um filho. É verdade. E tem um filho. Tem um filho. Uma menina que vai chamar Francesca. O casal vai ser fácil, o filho é que vai dar um trabalho. O casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. Mas por que eu falou na maldição? A maldição é a perda da esperança. Isto é a morte afetiva. É a morte cidadã. Eu não tenho esperança, porque entre um e outro é morrer de tiro ou facada. Com Bolsonaro ou com Lula. Deus me livre o Lula. Eu estarei indo para o aeroporto, não no dia seguinte, na hora seguinte de Lula, se houver a tragédia nacional de este psicopatolítico ser reeleito presidente do Brasil. Isso seria um escândalo internacional. Bolsonaro, entre morrer de tiro ou facada, prefiro de tiro do comandante, mas não de facada. O Kill Me Softly do PT chega. Então seria assim: mata-me, mas mata-me já. Se me queres matar, mata-me agora. Isso é um poeta que eu não me lembro quem, um poeta cubano. Então, assim, eu, entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro. Mas prefiro que não seja o Luciano Huck. É por isso, Deus o livre. O suicídio, Nossa, a morte política. Quero agradecer a minha vinda aqui. E eu estava me lembrando, quando eu tinha 25 anos, eu ganhei de formatura, Magda Beatriz, uma viagem aos Estados Unidos. Era o Grande Eldorado. Em 1975, em fevereiro, fui à NASA. E tive a sorte de, lá estando, ver uma placa que dizia palestra
de Louis Armstrong, perdão, de Neil Armstrong. Neil Armstrong. Me lembro que paguei $75, fiquei 2 dias sem poder comer para ver Neil Armstrong. E aí foram sorteados 10 números, ou 12, não me lembro bem, para fazer uma pergunta ao comandante Armstrong. Não, e eu fiz uma pergunta para o Armstrong, a 5 metros. E a resposta e a pergunta só amanhã. Só amanhã, porque acabou o tempo. Porque acabou o programa. Amanhã falarei a resposta de Armstrong. Ele vai dizer a pergunta e vamos saber a resposta de Neil Armstrong. Obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos bons sonhos. Até lá.